Canal da Saudade, Eli Correia Oficial. Mande a sua carta para eu também poder narrar a sua história. Mande para este e-mail, cartasaudadeelicorreia@gmail.com. Estou esperando a sua história. E antes de você acompanhar mais uma história da saudade, escute, ouça, preste atenção no que você fala. As palavras que você diz só podem ser perdoadas e não esquecidas. Então, veja bem o que você fala. Pense nisso. E agora, no canal YouTube Eli Correia Oficial, mais uma carta de saudade. Mais uma história que a vida escreveu. Eli Correia, eu sou Rose e moro aqui em Embu das Artes. Eu sou a caçula das meninas, sim, do seu Arlon e da dona Belinha. Belinha, apelido de minha mãe, porque o verdadeiro nome era Felisbela e tornou-se Belinha. Nesta carta de saudade, quero relatar os momentos mais marcantes da vida de mamãe Belinha. Sim, porque eu não vou conseguir relatar tudo, pois a vida dela foi muito intensa, com muitos acontecimentos, sofrimentos e superações. Nascida em 1936 no estado da Bahia, minha mãe perdeu sua mãe na hora em que nasceu. Sim, a minha avó morreu no parto de mamãe, no parto de Felisbela. Portanto, mamãe, ela nasceu perdendo a sua mãe, morta no parto. Então, mamãe teve que ser criada por sua tia. Ainda muito jovem, mamãe se casou com Osvaldo e tiveram os meus irmãos Creuza, Orlando, Laura e Nair. Mas quando a minha irmã Nair estava com apenas 1 ano e 7 meses, mamãe ficou viúva. Seu esposo, Osvaldo, foi vítima de cirrose hepática e faleceu deixando-a com esses 4 filhos pequenos para ela criar. E ela só tinha 27 anos. Meu irmãozinho Orlando também adoeceu e, por incrível que pareça, acabou falecendo nos braços de mamãe. Quanto sofrimento! Mas, infelizmente, o sofrimento dela estava só no começo. Quando mamãe estava completando 3 anos de viuvez, por intermédio de parentes, conheceu aquele que viria a ser o meu pai, Arlon, que num sistema de combinado acabaram se casando, pois papai também havia ficado viúvo e ficou com 4 filhos. E não é que o combinado deles deu super certo? Eles tiveram, além dos filhos dela, dos filhos dele, tiveram ainda mais 6 filhos. Nivaldo, Sebastião, José Antônio, Leirinha, eu, Rose e Arlon filho. O amor e a cumplicidade dos dois veio com o tempo. Mamãe era dona de casa, exercia a função de mãe e madrasta, aconselhava, educava, zelava e nos transmitia muito afeto, muito amor. Era uma mãe exemplar, esposa amável e sábia. Quando o papai nos trouxe para São Paulo, pois éramos de Minas Gerais, não foi nada fácil, pois fomos morar em um barraquinho bem humilde e colocar comida na mesa para 14 pessoas não era nada fácil. Mas Deus nunca deixou faltar o pão. Meus irmãos cresceram, conseguiram juntar dinheiro para comprar uma casa melhor. Vivíamos em paz, em harmonia. Éramos daquelas famílias pobres, mas ricas em amor e união. Lembro-me que quando nós mudamos para essa casa nova, logo depois minha irmã Laura ficou muito doente, com lúpus, e mamãe corria para hospitais, corria para cá, corria para lá, sofreu muito nessa época tentando ajudar minha irmã,
tentando ajudar essa filha na luta contra a doença. Mas minha irmã, com apenas 23 anos e ainda virgem, não resistiu e faleceu. Mamãe quase enlouqueceu, mas ainda assim não reclamava de nada. Deus a confortou. E o tempo foi passando. Meus irmãos mais velhos foram se casando e nós, os mais novos, crescendo, claro. E me lembro que mamãe sempre hospedava alguns parentes em casa. Ela sempre foi uma pessoa de muita empatia e era hospitaleira também. Gostava realmente de ajudar a todos. Teve até um episódio triste, onde uma afilhada de mamãe veio morar em casa e acabou se perdendo aqui em São Paulo, já que ela era do interior de Minas Gerais e não conhecia São Paulo, e se perdeu em São Paulo. Mamãe teve que procurá-la dia e noite em hospitais, no IML, e depois de muito tempo a encontrou no centro de São Paulo com problemas psicológicos, morando no centro, assim, na rua. Sim, tinha dado um apagão na cabeça dessa afilhada de mamãe. E outro episódio triste também foi o do meu tio, irmão da minha mãe. Ele contraiu o vírus da AIDS e a única pessoa que aceitou cuidar dele foi mamãe. Deu até um cômodo com banheiro para ele morar. Mas depois, numa excursão que o meu próprio tio havia programado, ele acabou sofrendo um infarto e faleceu dentro do ônibus da excursão. E foi mais um sofrimento para a mamãe. Mas ela permanecia forte e não reclamava de nada. Meus pais se davam muito bem. Nunca percebi uma cara feia de um para outro, uma discussão, nem uma briga entre eles. Meus pais tinham uma forma de falar engraçada, tipo figura de linguagem, e usavam sempre as metáforas para se comunicarem. Por exemplo, morando no Oriente e comendo sem trabalhar. Significava ter uma vida boa, fácil, morando no Oriente e comendo sem trabalhar. Outra frase: não tem esse negócio de meu pé tá doendo não. Isso significava o quê? Não reclamar das coisas. Não tem esse negócio de meu pé tá doendo não. Outra coisa que eles costumavam falar, aliás, eles só se comunicavam com metáforas, raspando a unha na parede. O que quer dizer raspando a unha na parede? Significava ter sorte. Esse aí, raspando a unha na parede, era ter sorte. Outra maneira deles também se comunicarem era ajudando o barrigudo a subir ladeira. Isso significava ajudar uma pessoa folgada que não tem compromissos com nada, ajudando o barrigudo a subir ladeira. Olha, manete, outra coisa também que eles tinham, quando eles queriam xingar assim alguém, eles não falavam palavrão. Eles xingavam as pessoas e, para não usar palavrões, diziam: esse aí é um Mané Teodoro. Aí a minha mãe falava: essa aí é uma Zé Cancela. Quando era uma outra pessoa: esse aí é um Paruaba. Ninguém sabia o que queria dizer, mas era assim que eles se comunicavam, meu pai e minha mãe. Olha, chegamos até a pensar em fazer um dicionário com essas figuras de linguagem, com essas expressões que só eles entendiam. Minha mãe era uma pessoa bem-humorada, engraçada, tinha assunto com todo mundo. Quando andávamos na rua, ela parava e cumprimentava a todos e sorria também. Era otimista, não reclamava de nada. Amava dançar e cozinhava como ninguém. Na casa de mamãe era assim, ela preparava a comida para 10 pessoas, mas se chegasse mais 5, ela conseguia também preparar para mais 5. Comiam todos e ainda sobrava comida. Era uma multiplicação constante. Mamãe só não gostava que mexessem nas panelas, que pegassem mistura antes da refeição. Passasse pela cozinha e dava uma beliscadinha, ela odiava, ela brigava. Aí ela batia na nossa mão: para com isso. Já já a comida vai lá para a mesa. É lá na mesa vocês têm que comer. Ela não aceitava que ninguém mexesse nas panelas antes da hora. Outra coisa que ela não deixava
era pegar do miolo da melancia. Ela cortava as fatias por tamanhos iguaizinhos para todos se deliciarem. Ela amava de paixão uma boa melancia. Mas ai daquele que ia direto no miolo. Não, senhor, não, senhora. Tem que comer a melancia toda. Não é só essa parte de cima do miolo, não. Porque essa parte de cima é mais gostosa, né? Ela amava de paixão a boa melancia. Os meus pais, eles tinham uma brincadeira. Quem vai morrer primeiro? Eu ou você? Volta e meia, um brincava com o outro. E aí, o que você acha, hein? Quem vai morrer primeiro? Eu ou você? Muitas vezes era o papai, muitas vezes era a mamãe que brincava, mas nessas brincadeiras, papai dizia: eu não quero morrer depois de você não. Porque olha, eu vou sofrer muito, eu não vou conseguir viver sem você, então eu prefiro ir primeiro. Aí era a mamãe que dizia: não, eu que quero ir primeiro, porque eu também não sei viver sem você. Bom, essa era uma brincadeira dos dois. No ano de 2016, meu irmão mais novo, que mora nos Estados Unidos, conseguiu, com a ajuda do meu sobrinho Anderson, levá-los até lá para matarem a saudade e eles poderem conhecer o netinho Noah. Imaginem se eles não amaram o passeio. Já pensou? Aeroporto, avião, Estados Unidos e fora a alegria de matarem saudade do filho, conhecerem o netinho lindo, maravilhoso. Quando eles completaram 50 anos de casamento, nós fizemos uma linda festa, bodas de ouro. Afinal, não é todo dia que vemos um casal completando 50 anos de casamento, é ou não é? Mamãe amava assistir os vídeos de dança de Valdir Passa e Marcos Passa. Ela dançava o dia inteiro e não se cansava. Ela amava dançar, principalmente assistindo os vídeos do Valdir e Marcos Passa. Agora, esse amor entre eles estava prestes a acabar. Esse amor entre eles estava prestes a terminar, pelo menos aqui na Terra. Meu pai viria nos deixar dia 17 de julho de 2020, vítima de uma pneumonia. Quando meu paizinho Arlon faleceu, minha mãe só não enlouqueceu por Deus, porque era uma pessoa forte e temente a Deus, mas ela sentiu muito a falta dele. Foram 53 anos juntos, 53. Ela chorava pela falta dele, olha, pelo menos umas 3 vezes no dia. E isso foi durante pelo menos um ano. Mas não culpava Deus não, e nem reclamava de nada, apenas sofria e chorava. Foi depois de algum tempo da morte de papai que começamos a perceber que mamãe passou a ter um esquecimento, começou uma confusão de pensamento, começou a perder memória. Nossa, o que está acontecendo com mamãe? Uma espécie de Alzheimer. O médico disse que, na verdade, ela tinha sofrido vários pequenos AVCs. E, por outro lado, ela estava realmente acometida também com o princípio do Alzheimer. No dia 24 de junho de 2023, numa tarde de sábado, mamãe se deitou um pouco e ela não era de dormir de dia. Logo que levantou, depois que ela tirou aquele cochilo, logo ao levantar, levantou com a boca torta e sem coordenação motora. Minha irmã Nair, que cuidava dela, percebeu e junto com meu irmão Sebastião, que também morava no quintal de mamãe, levaram-a ao hospital e lá disseram no hospital que não era nada, que podíamos voltar com ela para casa. Só que mamãe foi ficando cada vez pior. Retornaram então ao hospital e lá mamãe ficou internada dessa vez. Mamãe havia sofrido um AVC isquêmico e com isso ela acabou perdendo a deglutição e teve que se submeter a uma cirurgia de gastrostomia endoscópica percutânea, pois ela não podia mais se alimentar via oral, agora seria somente por sonda.
Minha mãe sofreu durante 8 meses numa cama, precisando de cuidados gerais e constantes. Contratamos inclusive 2 cuidadoras e nós, filhas, revezávamos o tempo todo para cuidar de mamãe. Foram os piores momentos em nossa vida e na vida dela, pois minha mãe, sempre uma mulher ativa, comunicativa, muito triste ver minha mãe presa ali naquela cama. Logo, ela passou a não nos reconhecer mais. Mamãe teve que ser internada novamente, porque ela veio para casa, mas teve que voltar para o hospital. Só que dessa vez, os médicos a desenganaram. Pediram para a família ir ao hospital para se despedir dela. E no dia 23 de fevereiro de 2024, me lembro de ter ido bem cedinho no leito dela. Lá já estava a minha irmã Leirinha, que havia passado a noite ao lado dela. Então eu conversei bastante com mamãe. Disse o quanto ela fora muito especial em nossas vidas e importante para todos nós. E disse que ela poderia ir em paz e descansar de tanto sofrimento deste mundo. Sabe quando você conversa com a pessoa e ela estava respirando, porém com muitas dificuldades, e parecia até já nem estar mais entre nós. Sabe quando uma pessoa está ali respirando, mas parece que ela já não está mais ali? Então eu conversei com ela. Mamãe, descansa, mamãe. A senhora não merece sofrer tanto. E nesse dia, minha rainha guerreira deu o último suspiro e descansou. Nesse dia, inclusive, aconteceu um fato interessante. Deus só esperou a minha irmã Nair, que era quem passava mais tempo com ela, ir embora. E assim que chegou a minha outra irmã, a Isabel, a minha mãe partiu. Acreditamos que Deus poupou a Nair desse momento tão difícil, o último suspiro de mamãe. No dia do velório, compareceu tanta gente que quase nem cabia na sala de velório. Ela era muito querida. Aqui ficamos nós, com muita saudade de mamãe Belinha e papai Arlon. 2 pessoas que nos trouxe rumo na vida, parâmetro, que nos ensinaram a sermos honestos e tementes a Deus. Resta a saudade deles e também a esperança de nos encontrarmos novamente um dia no céu junto com Deus e Jesus. Mamãe, eu precisava escrever essa carta. Precisava que o Eli Corrêa pudesse narrar uma história bonita como a sua história. Então, mamãe, hoje eu estou feliz. Eu pude dizer ao mundo inteiro sobre você e todas as suas qualidades. A maior delas, a de superação. Mamãe Belinha, papai Arlon, eu, Rose Ribeiro Souza, em nome de toda a família, aqui no canal YouTube, contei a história que a vida escreveu. Que saudade de você! Minha eterna saudade. História do canal YouTube Eli Corrêa Oficial.